Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Empreendedorismo, Carreira em Foco. Gente, estamos aqui pela segunda vez. Quando vem a segunda vez, tem um programa aí no YouTube que fala que quando o cara vem a segunda vez, não tem jeito, ele tem que pagar um boleto. Já vamos entregar o boleto, porque já está virando da casa, tem que pagar as contas junto, né? Vem direto aqui no nosso canal 11 da NET, aqui no nossa TV Polo, então você tem que pagar os boletos junto também, né? Já virou parceiro, já. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Seja muito bem-vindo à casa mais uma vez. E agora você vem, né, na primeira vez, deu uma pequena pincelada, mas agora vem trazer novidades. Gente, estamos aqui com Alexandre. Ele está trazendo, gente, o lançamento do livro dele que a gente comentou lá na primeira gravação, que inclusive, na data que nós estamos aqui hoje gravando, está rolando aí no nosso canal 11 da NET essa nossa entrevista. Alexandre, seja muito bem-vindo à nossa TV Polo pela segunda vez. E agora para poder divulgar um pouco do teu trabalho aí através do livro que está chegando, né? Legal. Primeiro, obrigado pelo espaço mais uma vez. Perfeito. Obrigado à audiência aí que vai acompanhar a gente posteriormente. É sempre um prazer estar na casa. E só não trouxe o livro hoje porque ele está em processo... cobrando ele, viu, gente, aqui. Porque ele está em processo final de gráfica, né? Então tem todos esses detalhes e no momento oportuno a gente vai soltar tudo bonitinho. Com certeza. Mas é um livro que ele é fruto de uma pesquisa bastante vasta, né, em termos de tempo, em termos geográficos, em termos de vivência, porque é um livro que ele congrega a minha experiência direta, tendo nascido e crescido na periferia, né? Eu sou filho de Cubatão, a gente costuma brincar cubatense da gema, né? Então quando alguém pergunta se eu sou de Santos ou do Guarujá, eu sou de Cubatão. Você passa por lá para ir para essas cidades. Então é fruto da minha vivência direta com a periferia na qual eu nasci e cresci, é fruto da minha experiência com a periferia no meu trabalho com a saúde de norte a sul do Brasil, né, que tive a oportunidade de fazer uma carreira bastante vasta pelo nosso território brasileiro, e também das minhas pesquisas mundo afora. Isso inclui Colômbia, África do Sul, Olha que legal. Jordânia, México e outros lugares onde eu tive a oportunidade de entender como é que funciona a periferia, Sim. qual que é o impacto na sociedade e movimentos interessantes que a gente também pode trazer para o nosso território, né? Porque embora o projeto de pesquisa ele tenha sido desenvolvido em Cubatão, eu montei um modelo de negócio dentro dessa tese, que ele é uma espécie de plug and play. Então, respeitadas as regionalidades, é um projeto que funciona em Cubatão, funciona em São Paulo, funciona no Nordeste, porque ele é realmente para ser prático e ser replicável. Excelente. Gente, está aí já a criação aí do Periferia 4.0, gente, é isso mesmo, Alexandre Yoshimoto trazendo aí para nós. Alexandre, essa ideia então nasce da tua pesquisa científica dentro do teu mestrado ou doutorado? Doutorado. Doutorado, que legal. Como que foi essa pesquisa? Você trilhou, né, o levantamento de dados, mineração de dados nesses países, olhando também para a nossa região? Bom, um dos princípios fundamentais do doutorado, como você bem sabe também, sendo colega de titulação, né, é realmente o ineditismo daquilo que você tem que produzir no final da sua tese. E eu tive muita dificuldade em obter literatura a partir dessa visão gerencial para a periferia. Perfeito. Né, porque, infelizmente, a gente trabalha muito com o contexto ainda de romantizar certas coisas que não são legais, com aquela história da favela venceu. Então a gente trabalha muito, quando a gente fala de literatura, embora eu estive até recentemente na Expo Favela Innovation 2025, estive lá falando do livro e participando de algumas conversas, a gente vê alguns autores florescendo, mas ainda uma literatura que é limitada face à riqueza de coisas que a gente pode abordar. Então a pesquisa ela mostra diversos programas, ações que foram feitas em diversos campos que afetam não só a vida da periferia, que são comuns a toda a cidade. Então dentro do livro Periferia 4.0, de Portas Abertas para o Mundo, você vai me ouvir falar sobre arquitetura e urbanismo. Olha que legal. Você vai me ouvir falar sobre turismo de base comunitária. Show. Você vai me ouvir falar, por exemplo, sobre qual que é inclusive o papel do esporte amador dentro da periferia. Caramba. Popular várzea. Né? E bom, né? Tudo isso pode ter um impacto e deve. Quando a gente fala do termo Periferia 4.0, é porque dentro do meu trabalho
de tudo que eu faço, Wellington, Sim. eu construo a minha carreira hoje baseada em um tripé, baseado em desenvolvimento sustentável, inovação social e a questão do empreendedorismo. Esses 3 aspectos regem a minha carreira. E eu faço sempre isso buscando fazer uma transição para aquilo que a gente chama de nova economia ou economia 4.0. Daí vem o 4.0. Porque eu entendo que na periferia, quando a gente fala muitas vezes do empreender, as pessoas linkam ao empreender de subsistência, né? As pessoas acabam pensando que abrindo negócios que dependem dela estar ali 100% do tempo. Vou dar um exemplo. É o empreendedor que ele abre uma barbearia, mas se porventura ele fica doente, ele não tem alguém para abrir a barbearia, então ele não tem renda. É diferente de a gente construir um negócio onde a gente pensa em ter uma solução óbvia que vai nos sustentar, que vai gerar empregos e que pode resolver o problema de pessoas longe daquele território, ou seja, que a gente chama de escalabilidade. Então a gente busca com esse conceito de periferia 4.0 uma transição da periferia para a nova economia a partir da integração dos atores sociais, iniciativa privada, governo, sociedade civil e academia, certo. Né? E esse link com a modernidade que a gente vem observando. Por isso que um dos pilares que a gente trabalha no Okavango Hub, que é o fruto dessa pesquisa, é o empreendedorismo de base tecnológica. Que isso vai fortalecer a escalabilidade das soluções geradas de dentro para fora da periferia. Perfeito, gente. Que bate-papo maduro, né? Isso é bom, eu gosto desse bate-papo. Vamos longe. Título, né, do livro, Periferia 4.0. Como conectou, você até encerrou falando um pouco sobre essa questão da parte tecnológica, né? Porque foi uma das minhas bases de estudo também, Indústria 4.0, né? Como Periferia 4.0 vai se conectando com a Indústria 4.0 e o futuro do trabalho? Primeira coisa que a gente precisa entender e trabalhar, né, que é um calcanhar de Aquiles crônico nosso, que é a questão da educação. Perfeito. Você sendo também um educador de primeira qualidade, sabe que a gente tem muitas vezes o gargalo. Eu passei quase 10 anos fora de Cubatão e na minha volta para cá em 2020 eu tive a oportunidade de receber o convite para fazer uma entrevista na TV Câmara aqui. Ah, legal. E eu encerrei lá dizendo algo que eu observo no dia a dia, que eu acompanhei na minha juventude, que hoje a gente vê que não é mais isso. Por quê? Antigamente, especialmente os homens, né? Sim. A gente fazia lá o ensino médio pela manhã, no nosso glorioso Schmidt, por exemplo. Muitos dos colegas já iam dali para um curso técnico no Senai. E antes de concluir aquele curso, já saíam empregados para as grandes indústrias aqui do polo. Muito comum era esse giro aqui dentro do Só que nós tínhamos uma atividade, primeiro, mais efervescente, né? Até que, obviamente, a gente teve todo um contexto de mudança global, a China tomando conta dos mercados, o nosso aço ficando menos competitivo, por exemplo, perante o produto chinês, até mesmo americano. E a gente teve também a questão da entrada da indústria 4.0, onde trabalhavam diversos mecânicos, caldeireiros, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a questão da impressão 3D. Verdade. Né? Então, quando a gente fala de parar de insistir numa economia que é focada numa indústria manufatureira e aceitar que a transição do mundo ela passa por uma desindustrialização para uma economia de serviço, é fundamental você trabalhar primeiro no letramento digital. E a gente passou por problemas básicos na pandemia, por exemplo, que muitos dos alunos que dependiam de um sinal de acesso Wi-Fi para poder acompanhar as aulas remotas não tinham. É verdade, foi desafiador, né? Então a gente precisa voltar lá na base e trabalhar primeiro o letramento digital, porque isso é o futuro, na verdade é o presente, né? Então não tem como a gente fugir disso. É desafiador mesmo, viu, gente? Principalmente quando você tenta conciliar, né, a periferia com esse olhar, né, um olhar no sentido digital, tecnológico, e inserir, né, a periferia nesse mundo, né, para que eles possam ter realmente espaço nesse mercado hoje, que é um mercado mais competitivo, funilado, limitado, né? É desafiador. Então, por isso que eu acho que realmente, como você vê, inclusão social. Né, termina virando um trabalho 100% mesmo ali de trazer não só essa questão mesmo de um livro que vai refletir a parte da sustentabilidade ou olhar para a periferia como um ambiente que pode gerar várias construções e ramificações da sociedade, mas também como possibilidade de empregabilidade também, né?
E claro, as indústrias, né, de um modo geral, a gente não está falando só da indústria tecnicamente, mas está falando do varejo, está falando de todos os segmentos produtivos. Ela tem um papel fundamental nesse contexto de formação dessa mão de obra, porque a gente escuta também, muitas vezes, eu obviamente converso com muitas empresas a partir das minhas atividades, e a gente vê muito aquela questão da dificuldade da mão de obra, etc., mas o quanto que as indústrias estão, o setor produtivo de uma maneira geral, o quanto que eles estão contribuindo para a formação dessa mão de obra. Quando você pega Cubatão, por exemplo, que é historicamente marcado pela atividade industrial, perfeito. Hoje quantas escolas, isso não é uma crítica ao governo municipal, porque é um problema crônico nacional, quantas unidades escolares hoje têm um laboratório de robótica? Tem robótica na sua grade curricular, seja no turno normal ou no contraturno. E como é que você vai criar um cidadão para competir com um chinês que já aprende numa lousa digital, sendo que a gente muitas vezes tem uma dificuldade para ter o básico? Por que a gente não consegue ser uma potência no esporte? Porque, na verdade, a gente inverte a ordem. 1% dos atletas vão virar atleta de alto rendimento, mas quando você pega as leis de incentivo, praticamente 90% são voltados ao alto rendimento, quando, na verdade, o esporte é, primeiro, uma ferramenta de integração social, de saúde pública, de desenvolvimento de saúde. E quantas unidades escolares no Brasil dispõem, primeiro, de um espaço adequado para a prática desportiva? Pelo contrário, estão deixando de lado a parte esportiva, né? Estão querendo retirar da grade. Então, esse é um problema crônico que a gente tem no Brasil, que é começar a construir a casa pelo telhado. E aí não funciona. Inverte, né, cara? Não dá certo. E aí não funciona. Vamos lá, livro, né? O que está esperando aí, né, nesse lançamento? Mas, para falar sobre isso, nós vamos para o nosso pequeno intervalo. E vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento, onde vai ser, quais as expectativas, como que está a chegada desse filho, né? Porque, gente, você vai entender aqui, porque é como se fosse realmente um filho sendo gerado, porque você está deixando a sua marca aí na humanidade, em particular na nossa região. Vamos para o intervalo e voltamos rapidamente. Show! Investir na manutenção do seu caminhão é garantir a segurança do seu motorista e da sua empresa. Pensando nisso, o empreendedor Zé Baiano montou no Jardim Casqueiro, em Cubatão, o mais completo e capacitado posto de molas da região. Com 40 anos de experiência, estrategicamente instalada entre o Polo Industrial e o Porto de Santos, a Ankei é especializada nos serviços de molas e soldas. Dentre eles, troca de balança, grampo, espigão, bucha, suspensão, desempenho de chassi, recuperação de caçamba e muito mais. A Ankei se especializou no mercado de manutenção de caminhões pesados, oferecendo o melhor produto para seus clientes. É isso mesmo, o bom atendimento também está aqui no suporte administrativo. Afinal, o cliente merece ser cuidado por quem realmente entende do assunto. A Ankei Molas e Soldas trabalha com a verdade. A identificação do problema é feita na hora. Aqui tem serviço de qualidade, honestidade, rapidez e preço justo. Venha conferir. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já. 3, 2, 1. Gente, estamos aqui nos estúdios TV Polo, estou com o Alexandre Hashimoto. Ele está falando aqui sobre o lançamento do livro Periferia 4.0. Vai dar o que falar nessa cidade esse livro, viu? Eu quero entrar em contato, quero ler, né, mastigar um pouco dessa sabedoria colocada ali na escrita do Alexandre, e eu recomendo para você. Então, o Alexandre como ele diz aí, prata da casa, cubatense,
deu aí a sua contribuição já na sociedade, está trazendo mais contribuições aqui agora para a cidade de Cubatão em particular, está fazendo um trabalho excelente. Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do livro? Coloca aí para a galera, primeiro, né? Como é, cara, fazer um livro? Tem lá os pilares da vida, né? Ter um filho, né? Plantar uma árvore e, escrever um livro. Você tem você tá com um pezinho um pouquinho em cada coisa aí, né, velho? Pelo menos. Então. Como que tá aí as coisas? Bom, filhos eu só tenho os pets. Ótimo. E defende eles e tem uma causa bonita, tem os né? Pets, né? Que quem entra no meu Instagram só vê coisa de cachorro, né? É uma causa bonita, é uma causa bonita. Plantar árvore já foram algumas. Opa! E livros também alguns, né? Oi, então, que legal. Periferia 4.0 ele é o meu quarto livro. Oh, que bacana! Né? Sendo que é o terceiro de autoria direta. Eu tenho uma coautoria em um outro livro voltado para empreendedorismo na nova economia. Sim. E os outros 2 são focados no segmento de saúde, que é onde eu construí a minha carreira. Completo agora em janeiro de 26, 19 anos nessa luta. Né? Nunca pensei em pisar no hospital para trabalhar, quando pisquei o olho passou quase 2 décadas. Gente do céu. E é um livro que, assim, ele deu muito trabalho, como você também sabe, né? Como tudo que a gente coloca carinho, coloca intenção de que aquilo gere impacto, ele dá trabalho porque a gente busca realmente, abre aspas, a perfeição. Entregar o melhor, né? Então foram semanas, meses, muita coisa ali. Projeto de quanto tempo total? Olha, a escrita em si da tese, ela me levou aí 2 anos e meio. Caramba. 2 anos e meio, né? Entre momentos mais assíduos, momentos mais de pausa, momentos de ócio, de pesquisa e tudo mais. A pesquisa começou, inclusive, anos antes da escrita, né? Vivenciando em loco algumas situações, conversando com pessoas, trazendo experiências, juntando material também, inclusive literatura para que pudesse utilizar. Mas, em síntese, eu digo que a gente fala de 4 anos e meio para concluir esse projeto. Né? É um livro que vai ficar com próximo aí de 360 páginas, então não é um livro... Não é um livro... É denso Não mesmo. É um e-book que você baixa na internet, né? É bom, eu gosto assim. Porque ele é um livro denso, mas leve, porque ele é escrito numa linguagem leve, ele não é aquela linguagem que está cheio de economês, está cheio de tecnicismo no meio, então é um livro, um doutorado e que não completou o ensino fundamental, que ela possa entender a mensagem. Uma linguagem simples, direta e objetiva. Porque o princípio do livro é que ele seja democrático e acessível, porque eu entendo, Wellington, que para qualquer política pública se sustentar, ela precisa ser integrada com os 4 atores sociais. Mas, Alexandre, que atores sociais são esses? Primeiro, a sociedade civil, que somos todos nós no papel de civil, independente se a gente está atuando de uma maneira como cidadão, pagando seus impostos, etc., ou se você se organiza sob a bandeira de uma ONG, de uma associação, focando em atuar em uma determinada causa. Essa é a sociedade civil. A gente tem a questão do poder público, né, que obviamente regula as leis e as condições sobre as quais a gente vive em sociedade. A gente tem a iniciativa privada, que movimenta todo o setor econômico. E a gente tem, por fim, a academia, né, que são as instituições que produzem conhecimento que deveriam, 100% dos casos, produzir conhecimento nas suas salas de aula, nos seus laboratórios, para resolver os problemas que a gente tem da porta para fora. E nem sempre é assim. Então, trago também muito dessa provocação no livro, sendo também um pesquisador, um professor em programas de pós-graduação. Não parece, gente, mas eu levo aí 10 anos já atuando em sala de aula entre ensino técnico, superior, pós-graduação e por aí vai, pesquisa. Então, o livro ele traz essa proposta de integração dos 4 atores sociais e trazendo temas que não são relativamente usuais num contexto de periferia, como é você falar, por exemplo, de neuroarquitetura, cidades caminháveis e qualificação de um mercado que normalmente é de subsistência. Então, eu trago provocações que não são usuais, porque a minha visão é de fugir um pouco do status quo. Oh, show, isso é muito bom. Então eu gosto de trazer essa provocação sobre o que a gente não está vendo e parar de romantizar aquela coisa de que a favela venceu, quando na verdade uma pessoa sai de dentro da favela para vencer. Não foi a favela que venceu, foi aquela pessoa que venceu. E falam tanto isso, né, Alexandre? Virou um slogan aí de algumas mídias, né, de alguns canais de TV, e tá tudo bem. Eu acho que se valorizar aquela pessoa que dentro da favela venceu, uma salva de palmas. Mas não pode romantizar, né, cara?
esse é um problema que muitas vezes as pessoas elas são condicionadas também a entender que é legal ser da periferia, ser da favela. Existe uma diferença entre periferia e favela que lá no livro vocês vão descobrir qual que é. Tem que ler. Não vou soltar todo o ouro aqui para vocês. Mas quando a gente fala realmente de uma questão de a favela venceu, falando a grosso modo, a favela só vai vencer quando esse termo deixar de existir. Perfeito. Que a favela não deveria existir. A favela começou na pobreza, lá no Rio de Janeiro. Sim. Virou chique lá, né? Por causa que agora os gringos visitam e assim vai indo. Um dos metros quadrados mais caros do Brasil hoje é no Morro do Vidigal. Tem, inclusive, uma passagem sobre essa questão do mercado imobiliário dentro da periferia lá no meu livro. E a gente vê o quanto que é a periferia, a favela, inclusive, ela muitas vezes deixa de ser acessível para o favelado em função de movimentos que são feitos. Fica elitizada, né? Uma favela elitizada, né? Então, aquele pãozinho do café da manhã que você pagava R$3 para alimentar a família, dali a 2 meses está custando 7, 8. Isso vai fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas sejam mandadas para outro lugar. E uma classe média vem ocupando esses lugares. Né? Então, tem vários pontos como esse que mostram que romantizar a condição de favela, de periferia, não é ter vergonha, mas é você não se acostumar com o problema. Não é você se acostumar a viver com a dificuldade e olhar para aquilo com uma ótica de oportunidade, sem esperar que a solução venha de fora para dentro. Essa proposta proativa que eu proponho dentro do livro, que a solução para os problemas da periferia, obviamente, depende da integração com todos esses atores, mas ela parte essencialmente de dentro para fora. Perfeito. Então é um livro denso, é um livro longo, mas com uma leitura leve, tem bastante ilustração para ilustrar aquilo que você também é palestrante, sabe que o povo não aguenta ler de lá, então a gente vai dando umas quebradas ali para tornar tem que colocar as imagens, né? Que elas falam por si, né? Então é um livro muito prático e que serve para quem é periférico, para quem não é periférico, porque se a periferia vai bem, toda cidade tem oportunidades melhor de se sair melhor. É um livro que vai ser uma leitura leve. Essa é uma promessa minha, porque eu não gosto de escrever nada que depois eu não tenho coragem de ler. Perfeito, excelente. E vai ser aonde o lançamento? Qual o parceiro que está junto aí? Meu 4º livro, primeiro lançamento em Cubatão. Então... finalmente a favela venceu. Não. Mais um cubatense venceu. Dia 11 de novembro será o lançamento oficial. 11 de novembro, vai acontecer aqui no Bloco Cultural, anexo à Prefeitura Municipal. Que chique. Então vai ser uma oportunidade onde a gente vai ter aí, receber... A gente tem lá um espaço para mais ou menos 150 pessoas. Um espaço agradável. Então a gente vai abrir 50 vagas para pessoas que podem se inscrever através de uma página que a gente vai divulgar em breve nas minhas redes sociais. Excelente. Então, lá no dia do lançamento a gente vai ter algumas apresentações culturais de artistas locais também. Vamos ter aí algumas falas importantes, inclusive do prefaciador do livro, que vai ser o governador Luiz Pirola, governador do Rotary Clube Internacional, Distrito 4420, do qual eu participo também. Sou hoje diretor de projetos comunitários do Rotary Clube de Cubatão e vou ter a honra de tê-lo como prefaciador. Vai ter uma palestra sobre o livro mostrando o que é realmente a favela vencer e a gente vai ter lá um breve coquetel também e a noite de autógrafos. Então vai ser uma experiência bem legal. A partir das 18h30 a gente começa no dia 11 e vai até ali às 22h30. Recebendo aí, então, 50 vagas nós temos para essas inscrições que vão acontecer para o público em geral interessado no tema, e os outros 100 para alguns convidados que têm aí uma conexão direta com o tema do livro, que a gente entende que podem dar sequência a essa discussão em seguida. Olha só, cara, então é muito mais do que um lançamento, é um evento, rapaz. Eu sou empreendedor de natureza, né? Já está empreendendo. O livro ele já nasce com uma natureza internacional. Então é um livro que ele está pré-selecionado para estar na Feira do Livro de Lisboa o ano que vem, 2026. Olha que benção. Ele vai passar por uma turnê no segundo semestre também, que a gente está planejando para fazer em mais ou menos 10 países entre Europa e África, num trabalho também conectado ao Rotary, com os nossos clubes que estão dispostos ao longo do mundo, aí, ao redor do mundo. Sim. E a gente vai ter também, a gente está agora, dia
não me recordo se é 30 ou 31 de setembro, mas no final desse mês a gente encerra a campanha de crowdfunding que está acontecendo, a popular vaquinha que a gente está colocando em prática para poder apoiar a publicação do livro. Sim. Então, a gente propõe um impacto coletivo, mas também uma construção coletiva. Então, você pode entrar lá na página de informações do livro, que tem as várias categorias que você pode apoiar e, em troca deles, vários benefícios, inclusive o convite para estar no lançamento oficial. Olha, que legal, gente. Né? E agora, dia 1º de outubro até o dia 10 de novembro, nós teremos aí a pré-venda oficial do livro, onde quem comprar na pré-venda tem também uma série de benefícios e, obviamente, nos ajuda a fazer com que ele ganhe tração e chegue cada vez a mais pessoas, né? Caramba. Brasil e mundo afora. Plataformas, já está pensando em parceria com as plataformas digitais? O livro ele vai estar disponível na Amazon. né? Legal, gente. Vai estar disponível na Amazon, que é a maior livraria Físico e do mundo. e-book? Físico e e-book. Primeiro legal. vai ser a versão física e no final de novembro deve acontecer o lançamento da versão digital. Né? Legal. E vai estar disponível também por venda direta no meu site, alexandrehashimoto.com, que a gente está terminando de fazer os ajustes lá para poder Encaixar. ter a página. Né? É um livro também que já nasce traduzido para inglês, espanhol e francês, Olha que visto legal. que ele tem o objetivo de alcançar Outros países. 3 aí. territórios fundamentais, que são a América Latina, a África lusófona e a África de um modo geral, além do Oriente Médio, né, que são territórios que eu pude conhecer e que tem aí hoje uma grande necessidade de obras também como essa. Então a gente está falando de uma obra que nasce em Cubatão, que nasce no Brasil, mas com uma visão global e com uma proposta global. Gente, Alexandre Hashimoto, né, de Cubatão para o mundo. Vamos para cima. Literalmente. Cara, vou fazer aí um convite para o pessoal, onde eles podem já entrar em contato contigo, para poder já ficarem atentos aí ao lançamento, acompanhar essa questão da página que vai estar aí também tendo essas possibilidades de interação no dia. Eu faço então o convite a todos vocês que quiserem acompanhar as novidades em torno do livro, né, que acompanhem o Instagram do livro. Nós temos a página lá Periferia 4.0. Então, através desse Instagram você consegue acompanhar todas as novidades. Lá tem o link para a página de informações, que nem eu lembro de cabeça exatamente, porque ele tem, tem uns caracteres meio complicados. Mas pelo Instagram você fica a par de tudo. Legal. Nós, inclusive, também estamos fazendo no meu Instagram uma série uma série de bate-papos semanais com especialistas nas áreas de desenvolvimento sustentável, inovação social. Bacana. E empreendedorismo de impacto. Então, Show. a cada semana eu bato um papo com um colega renomado dentro dessa trajetória, Sim. falando com temas que são conectados. E, para vocês terem uma ideia, o preço do livro ele vai ficar fixado em R$ 97,00, né? Um livro acessível. Você pode comprar lá no cartão, no Pix, como você achar melhor, porque é um livro que ele, óbvio, eu tenho ciência do que eu escrevi e das médias de mercado, ele vale mais que isso, mas a gente tem uma proposta de o livro não é para me trazer dinheiro, até porque viver de vender livro no Brasil, experiência... É ilusão. É difícil. Né? É uma ilusão. Mas a ideia é que ele seja acessível para muita gente. A gente tem, inclusive, já um viés de levar ele como livro paradidático para secretarias de educação Brasil afora, já temos conversas, né? Porque uma das coisas que a gente mais propõe também dentro do livro é o protagonismo nas unidades educacionais dentro do território periférico, que ele tem um papel fundamental na transformação daquele território a partir da formação das novas gerações e da atual, né? Então, dentro do Instagram vocês conseguem acompanhar tudo que está acontecendo. Podem ter acesso lá ao link para fazer a compra na pré-venda e garantir um preço especial e vários benefícios. Participar também agora da vaquinha online que vai até o final de setembro também, que tem vários benefícios muito bacanas lá. E ficar a par dos eventos que vão acontecer ao longo aí do tempo. Gente, Alexandre Hashimoto, Periferia 4.0, completa aí? De portas abertas para o mundo. Olha só o tema, né? De portas abertas para o mundo. Alexandre, foi uma honra, cara, te receber aqui pela segunda vez para divulgar uma obra que eu sou fã. Rapaz, amo esse negócio que se chama a leitura, porque eu digo para você, sou fruto, né, dos livros e um livro muito bem elaborado, trazendo várias propostas, como você acabou de colocar aqui, tem muito a contribuir para a sua vida pessoal, profissional e para o seu modo de olhar o mundo.
Então eu vejo que vai ser top, hein, esse livro, hein, cara? Eu fico feliz mais uma vez de estar aqui na TV Polo, sempre abrindo espaço aí para temas que são relevantes, não só para a nossa cidade, mas para a região e para quem acompanha esse debate no mundo afora, né? Porque hoje, graças à internet, o conteúdo que a gente gera aqui em Cubatão, ele chega do outro lado do mundo e as pessoas podem ser inspiradas ou provocadas pelas conversas que a gente tem. Sempre muito bacana bater um papo com alguém como você, que também é colega é doutor também, né? Literalmente, a gente vê muito doutor aí, que não necessariamente mas para mim é sempre uma honra, sempre também à disposição para vir contribuir dentro dos inúmeros temas aí que eu acabo falando um pouquinho. Com certeza, vai pagar o boleto porque ele vai vir aqui outras vezes. E convido você, antes de mais nada, pode fazer o convite aí pra galera. Compartilhar esse conteúdo, se você gostar do que a gente falou aqui. Curte, acompanha, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos uma pessoa para quem você acha que essa conversa faz sentido, porque da mesma maneira que a felicidade, o conhecimento ele só é útil quando ele é compartilhado. Então, é isso aí, gente. Ó, já tem chamada para ação aqui, tudo, cara. O cara tem o CTA já até aqui. Resumindo, é verdade. Então, eu já te convido, você que está no canal 11 da NET, a começar a nos seguir lá no YouTube TV Polo e lá no nosso Instagram TV Polo. Também lá no Instagram, se você de repente perdeu em algum momento aí, tá chegando agora, no nosso Instagram TV Polo, nós seguimos lá o Alexandre, está lá, é nosso parceiro lá, a gente acompanha o conteúdo dele de grande relevância, tá aí contribuindo com a cidade lá, com o SIC, tá dentro aí também do Rotary também, é muito bacana. Resumindo, você vai escutar muito esse nome por aqui, Alexandre Hashimoto, ó, Periferia 4.0, de portas abertas para o mundo. Próximo. Tchau, tchau.